Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um Bari Live. Eu sou Luiz Fernando Córdova, cirurgião bariátrico de Brasília, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui no Distrito Federal. E hoje nós estamos reunidos aqui para a nossa live à distância, por enquanto, né? Nossa live semanal, que é transmitida pelo Facebook e pelo Instagram. Então fiquem todos abertos para mandarem perguntas, isso é uma live totalmente interativa, tá? E hoje nós vamos receber especialistas, cirurgiões e pediatra para a gente falar sobre um tema muito importante dentro da cirurgia bariátrica, que é o tratamento bariátrico dos adolescentes, né? Nós estamos recebendo hoje aqui o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Dr. Marcos Leão Vilas Boas de Salvador. Estamos recebendo a pediatra de Itaperuna, Rio de Janeiro, Lorena Gotardi, que tem muita experiência com adolescentes obesos, e o nosso querido cirurgião amigo Leonardo Seba, presidente do capítulo Goiás da nossa sociedade, Leonardo Seba lá de Goiânia. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos, né? E não deixem todos vocês de mandar suas perguntas, a gente vai estar aqui respondendo a todos. Tá bom? Então seja bem-vindo inicialmente o nosso presidente Marcos Leão. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos, Luiz Fernando, Léo Bem-vindo, Seba, querido. Lorena. Prazer Obrigado. enorme. Prazer é nosso. Obrigado. Essa semana ainda especial, né? Depois de uma matéria bacana que nós tivemos no domingo no Fantástico, trazendo a discussão sobre a cirurgia no adolescente, né? No mês também que o Estatuto da Criança e Adolescente completa 30 anos. Então, que maravilha. É um belo Bari Live para um momento bem oportuno. Que bom. Bem-vindo. Doutora Lorena Gotardi, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Obrigada a oportunidade da Sociedade Brasileira de Bariátrica e Metabólica, Cirurgia Bariátrica e Metabólica pelo convite. Para minha presença para tentar um pouquinho mostrar a visão clínica, né, desse assunto que é tão importante e de se discutir, que é a cirurgia bariátrica. Eu tenho discutido muito, lido muito por conta disso, por conta da minha dissertação de mestrado, que é justamente em cima da cirurgia com os adolescentes obesos, né, da cirurgia bariátrica. E tem alguns dados bem importantes que eu vou acabar discutindo e mostrando para vocês o tão importante que é discutir esse tema. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Já vamos daqui a pouco conversar. E bem-vindo o nosso amigo, cirurgião bariátrico de Goiânia, Dr. Leonardo Seba, que agora também é global, né? Saiu no Fantástico junto com o nosso presidente, né? Está ficando mais famoso do que já era. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Luiz. Boa noite, doutor Marcos. Boa noite, doutora Lorena. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Instagram e pelo Facebook. Eu acho que esse assunto é de extrema importância. São várias pessoas, vários adolescentes que sofrem desse problema e, infelizmente, são estigmatizados. Então, esse tema do Fantástico foi sensacional, Marcos, porque eu acho que abriu portas para aquelas pessoas que realmente têm dúvida, têm problemas com a cirurgia, tem muitas coisas falsas que giram ao nosso redor sobre a cirurgia. Então, o Fantástico abriu portas e aqui para a gente discutir um tema de extrema importância, para tirar a dúvida dos pais, tirar a dúvida dos tios, dos vizinhos e principalmente também desses adolescentes que sofrem tanto. Maravilha. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Então, pessoal, é isso que o Dr. Leonardo acabou de falar. A proposta dessa live hoje é esclarecer dúvidas, não só do paciente, que às vezes é criança, adolescente, mas principalmente dos seus familiares, que às vezes carregam essa angústia, né, de saber qual é o momento de levar o filho, se leva ou não ao médico, né? Então, aproveitem bem e mandem suas perguntas, tá bom? Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos. Né? Vamos começar pelo nosso presidente. Marcos, quando que os pais de um adolescente com problema de peso, obesidade, devem procurar ajuda? Qual que é esse momento? Conta para nós. Eu digo sempre que existem critérios formais absolutos da cirurgia bariátrica, tanto para o adulto quanto para o adolescente. São aqueles que a gente já sabe, índice de massa corporal maior que 40, entre 35 e 40 com comorbidades.
mas eu digo sempre que o momento que a pessoa deve fazer a cirurgia é naquele momento que a obesidade está pesando na sua vida, literalmente pesando. No momento que aquilo está trazendo impacto, seja ele a sua saúde, seja ele a seu psique, a seu desenvolvimento social, psicológico, físico, esse é o momento. E é um levando o outro, ou a mãe levando o filho, ou o filho levando a mãe. Quem vier, é bem-vindo. E às vezes já tem todo um histórico genético na família, né? Às vezes o pai já é operado, a mãe já é operada e acaba levando, né? Quando é assim é mais fácil, porque você não precisa tanto convencer os pais, né? Eles já têm esse convencimento, e que é o mais, eu diria que é o mais fácil. O difícil é quando o adolescente não quer. Quando o adolescente não quer, aí eu acho que você também não deve ir. Eu acho que essa é a premissa básica. O adolescente tem de querer participar do processo, tem de estar disposto, ele tem de estar sentindo o impacto da doença e está disposto a percorrer o caminho. Perfeito. Maravilha. Lorena, o que muda entre adolescentes e adultos? O que nós de que maneira que a gente deva orientar essa criança, esse adolescente? O que muda em relação ao que a gente faria com os adultos? O adolescente é completamente diferente de um adulto, né? A gente sabe que essas crianças que se tornaram adolescentes obesos têm repercussões cada vez mais graves, complicações cada vez mais precoces. Normalmente, uma criança começa a se tornar obesa a partir dos 5 anos. Ela começa a aumentar os índices de obesidade e começa já a alterar tecido adiposo, modificar as células do corpo dele e, consequentemente, levando a disfunções posteriormente. A gente tem dados como a hipertensão arterial, que é praxe, né? O índice de uma criança obesa de ter hipertensão é em torno de 30%. E aí a gente chega num ponto que índices de infarto, de acidentes vascular cerebral, são cada vez mais precoces por conta desses índices. Quando a gente fala da diabetes, que é um dos tópicos bem relevantes a se destacar, a gente tem a questão do tratamento. Por quê? Esse tratamento feito precoce por conta de uma diabetes, um tratamento medicamentoso, como a metformina, que é utilizado como primeira escolha, né? Com um passar de em torno de 3 meses, e esses parâmetros dessa criança permanecendo-se mantido, vai identificando que esse tratamento está chegando a uma falha, ou seja, esse tratamento não vai ter uma resolutividade tão significativa. Então, tem que passar para outro ponto, que é o uso da insulina. E usando insulina cada vez mais precoce, esse corpo não vai aguentar, vai chegar um momento que as complicações da diabetes vão se tornar mais impactantes até do que, às vezes, a obesidade. Um dos índices que tem tomado uma proporção assim de destaque agora é com relação a doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, que são causadas principalmente pela obesidade e são um dos maiores índices de insuficiência hepática em adolescentes. Então, são 3 coisas assim a destacar, que às vezes a população, os leigos não se apegam, mas que para a gente como médico, como pediatra, que vai muitas vezes indicar um cirurgião, precisa de ter essa informação, essa informação válida, essa informação plausível e justificável, que não é só a estética, não é só a beleza, é a repercussão que esse adolescente, essa criança, que vai virar adolescente obeso, que vai virar um jovem, que vai virar um adulto, com uma estrutura corporal que não vai aguentar, vai chegar numa hora que o risco de... Ou seja, as doenças do adulto, as doenças comuns, a nossa obesidade, hipertensão, diabetes, estão já acontecendo com mais frequência nas crianças e adolescentes. É isso. Essa é a mensagem que a gente tem que passar, cada vez mais. Cada vez mais. É importante.
Então, eu acho que isso é um sinal de alerta para os pais, né? As doenças, infelizmente, estão começando a acontecer cada vez em faixas etárias mais baixas, né? E que, infelizmente, doença não é beleza. Saúde. Perfeito, muito bem. Vamos falar com o nosso amigo Leonardo Seba. Léo, é um problema grave que o adolescente começa a sofrer, a criança na escola, é o problema do bullying, né? E isso mexe muito com o emocional, com o psicológico, né? Qual que é a tua percepção disso no consultório, né? Até que ponto que isso acaba sendo determinante para essa criança ou para esse pai levar até você? Olha, o problema psicológico no adolescente e na criança é enorme. Imagina um adolescente que não foge da escola porque não cabe na carteira da escola. Não consegue se relacionar, não consegue ter um namorado ou namorada, o corpo cheio de estrias. Enfim, isso é um problema não só para o adolescente, mas para toda a família. O que eu vejo no meu consultório são adolescentes que chegam completamente constrangidos, geralmente de pouca palavra, são os pais que comunicam, olhando sempre para baixo, intimidados. Por quê? Porque, na verdade, eles são tidos como aquelas pessoas, entre aspas, é óbvio, preguiçosas, desleixadas, que todo mundo reclama que está fazendo coisas erradas, que não faz uma dieta, que não faz atividade física, como se ficar obeso fosse uma opção e não uma doença. Então, de fato, é um problema muito sério, tanto para quem sofre diretamente, que é o adolescente, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, e a família. Os pais. Os pais sofrem muito com isso, ver os filhos cada vez mais encurralados dentro de casa, de frente à TV, dentro do quarto, não saem para nada. Isso é um problema, depressão, são estrias que formam no corpo, além de todas essas doenças que a doutora Lorena já relatou, que isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo. É um problema muito sério. Quem é magro pensa que é fácil perder peso. E, na verdade, nós temos que encarar que é uma pessoa doente e que precisa de tratamento. Perfeito. Maravilha. Muito claro. Marcos, você indicou, o paciente tem critério para cirurgia. Você explicou para a gente lá, IMC maior que 40, entre 35 e 40. Isso é o suficiente? Isso já é o suficiente para indicar a cirurgia? Você muda o timing da indicação? Você espera mais no adolescente? Você faz tratamento clínico mais tempo? Ou os critérios são os mesmos do adulto e o timing, o momento da indicação é o mesmo? Qual que é a tua... São os mesmos do adulto nesse aspecto. Obviamente, os pacientes que chegam para a gente já chegam tratados, na verdade. A gente não recebe pacientes para cirurgia que nunca fizeram nenhum tratamento. Eles já fizeram dietas, já fizeram acompanhamento clínico, já fizeram de tudo. Obviamente, se é uma pessoa que tem alguma dúvida, que tem alguma perspectiva de querer fazer algum tratamento convencional clínico, eu estimulo. Embora, veja bem, é muito difícil para um médico querer indicar um tratamento que tem 90% de falha. Como é que eu vou recomendar a um paciente um remédio? Alguém dá aqui um antibiótico que falha em 90% dos casos? Alguém recomenda algum tipo de intervenção que tenha 90% de falha? Então, eu não posso recomendar tratamento clínico porque praticamente inexiste. Para não dizer que inexiste, nós agora temos análogos de GLP-1 que já podem ser utilizados, não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos já foram liberados os análogos de GLP-1 para serem utilizados em adolescentes, mas é uma realidade um pouco difícil, são caros, difíceis de serem mantidos a longo prazo, com toda a falha de aderência e com a perda de peso relativamente boa, mas em relação ao que existia, mas nada comparável com a cirurgia. Minha filosofia em relação ao adolescente é o seguinte: eu não tenho o direito de tirar esses anos de vida desse adolescente, certo? Então, entre a certeza que eu vou tirar anos de vida dele, deixando-os à margem, sofrendo aí muitos com abandono escolar, autoflagelo, autoagressão, tentativa de suicídio, isolamento social, sofrem com abuso verbal, sofrem de bullying, estigmatização. Tudo isso esses adolescentes sofrem. Claro que eu estou falando de pacientes que chegam com essa demanda. Se a pessoa está lá, é aquele gordinho super feliz, tem uma vida absolutamente normal, pratica esporte, vive normal,
Ele não está no time dele ainda de buscar uma cirurgia. Deixa ele numa boa. Tem uma coisa que você colocou que eu queria colocar. Apesar das comorbidades não serem tão prevalentes quanto tão frequentes quanto existem no adulto, mas tem estudos, por exemplo, o estudo do Thomas Indy, com 5 anos de acompanhamento de pacientes adolescentes operados comparados com adultos que tinham diabetes, que tinham hipertensão. A remissão, quanto mais cedo você operar, maior a chance de remissão. Você vai para 90% praticamente de remissão de diabetes quando você opera na adolescência e cai para 70% quando você opera na vida adulta, se você esperar. Então, não espero nada, amigo. Se a pessoa está querendo operar, eu opero o mais cedo possível. Eu estava falando para a Lorena agora há pouco que o nosso pensamento é oncológico. Quanto mais precoce o tratamento, melhor, menos recidiva e segmento. Né? Eu ouvi um comentário num dos grupos que eu faço parte de cirurgiões. O cirurgião falou assim, mas o que me incomoda no adolescente é que quem decide a cirurgia, quem dá autorização, não é ele, é o pai ou a mãe. Eu digo, tudo bem. A criança que está com câncer, que vai precisar operar, quem é que dá autorização? A criança que tem um apendicite, quem é que dá autorização? Exato. Então, ele tem um procurador que vai julgar por ele, que é a pessoa com uma autonomia para isso, que vai julgar. Então, esse consentimento é muito claro para mim. Perfeito. Perfeito. Muito claro. Ótimo. Muito bem. Vamos adiante. Lorena, como que é feita a avaliação da obesidade nas crianças? É o mesmo critério, IMC, altura, peso, ou tem alguma coisa diferente? O que, assim, igual o Dr. Marcos falou agora, com relação, tem um IMC acima de 35, tem um IMC acima de 40, isso é o que é preconizado pela sociedade, né? Mas a gente, na pediatria, no cotidiano, a gente utiliza o score. O score Z é uma variação, uma interligação entre o IMC, idade e sexo. Para mim, assim, é de suma importância. Eu acho que eu ia até assim, questionar, né, vocês qual a importância de usar só o IMC. Por quê? Quando a gente utiliza o score, que é o livrinho, a caderneta da criança, que tem lá no final, então já tem todas as crianças que nascem, elas têm esse acompanhamento, então o pediatra precisa de fazer esse acompanhamento, precisa de colocar o peso acompanhando, depois de 5 anos, que é o IMC comparado ao sexo e idade. Para quê? Para a gente poder identificar, porque quando a gente exemplifica uma criança, uma adolescente de 18 anos, que chega no score Z+3, que é um score Z de obesidade, ele vai ter um IMC de 35. Então, quando ele chega na linhazinha, que está lá, da caderneta, que qualquer mãe e pai vai abrir, vai ver, está lá, linhazinha, um score Z de +3, ele tem 35 de IMC. Teoricamente, ele tem indicação cirúrgica se tiver uma comorbidade. Então, quando a gente desce, e aí o exemplo do doutor Leonardo no Fantástico, né? Do paciente dele de 14 anos, né? Quando a gente desce um paciente de 13, 14 anos, esse score acompanhando a linha, e a gente chega num score, num IMC de 32. Então, a gente vai esperar 5 anos para esse paciente chegar a 35 de IMC, que normalmente não vai ser. Esse paciente normalmente vai ter um IMC de 40, 41, como na minha dissertação eu identifiquei que a maioria de 18 anos, que foi a média dos pacientes, tinha um IMC de 41. Então, a gente tem uma criança que evoluiu dos 13 anos até os 18 anos, 5 anos de doença de obesidade, com associação da diabetes, com associação da hipertensão, com associação dos distúrbios psicológicos que o doutor Leonardo falou, que são muito importantes e um fator desencadeante da piora dessa obesidade na criança. Não, agora ele tem 18 anos, ele tem 35 de IMC, já é diabético, hipertenso, ou tem algum distúrbio do sono por conta da apneia, agora ele pode operar. Mãe, agora você leva ele lá no cirurgião para a gente poder operar, para a gente poder avaliar a cirurgia. Não, gente, eu acho que a gente está discutindo isso justamente para tentar mudar. Então, se a gente tem um score Z que passou a validar a partir de 2006, para justamente fazer essa variação de idade, de peso, de sexo,
por que não utilizar ele como um fator a mais para a gente indicar a cirurgia? A gente vai esperar as consequências todas da obesidade para isso? Então, assim, para a gente, para o pediatra, né, para mim, como pediatra, a utilização do SCORZ talvez seria um fator a mais para a gente somar a esses planos de saúde, à sociedade, ao Ministério da Saúde. Conselho Federal de Medicina. Hã? Conselho Federal de Medicina. Eu acho... Isso, para a gente poder, poxa, vamos esperar essa criança ter toda a repercussão para, não, agora a gente vai ter, o psicológico dele já está totalmente destruído, às vezes, muitas das vezes, vai voltar, vai ter a recidiva, porque já foi obeso a vida toda, até ele recuperar isso, já foi perdido. Então, para mim, a utilização do score seria um ganho muito grande para a gente somar a essa escolha, a pergunta anterior ao Dr. Marcos, de indicação da cirurgia, e realmente, eu concordo plenamente com o Dr. Marcos. A escolha é do adolescente. Não é a mãe que acha que ele é obeso, gordo, e fica na cabeça dessa criança. É ele que tem que se achar na sociedade, que é muito difícil nessa idade, e encontrar as respostas que ele quer. Poxa, eu vou operar porque eu preciso ser alguém melhor, ter uma satisfação, né? É muito parecido com o que a gente faz com o adulto, na verdade, né? Só IMC não basta, às vezes ele tem só aquela barriga grande e tem diabetes e hipertensão, ele acaba sendo mais prioritário, né? Acho que é essa mensagem para os pais, né? Não dá para esperar a doença evoluir e piorar, né? Não. Gente, chegou uma pergunta aqui para o Marcos. A Cleide Leite pergunta: se meu filho fez bypass há 5 anos e quer reverter para sleeve, é possível? O doutor Marcos Leão. Entre ser possível e ser aconselhável tem uma diferença muito grande. Eu diria que... Difícil eu falar isso de um caso que eu não estou vendo, mas eu nunca fiz e acho que nunca farei. Perfeito. Muito bem. Francisco Gomes mandou uma pergunta. A gente já vai falar sobre técnica operatória, a gente já vai responder a tua pergunta um pouquinho à frente, tá? Vamos adiante. Meu querido amigo Leonardo Seba, o que muda no pré-operatório em relação a adulto e adolescente? Você vai pedir mais exame, menos exame? O que muda no teu tempo e nos teus exames no pré-operatório? Olha, na minha opinião, no meu ponto de vista, o pré-operatório, em relação a exames, às avaliações, devem ser os mesmos. Eu acho que é muito importante o acompanhamento psicológico, tanto dos pais quanto da criança ou do adolescente. Porque tem que ter a consciência da família inteira do aspecto da mudança. Eu acho que isso é de fundamental importância, porque eu acho que isso aí vai definir realmente o time da cirurgia. Porque se você pega pais que não estão comprometidos com o tratamento, eu, particularmente, eu fico em dúvida, mesmo adolescente querendo, porque é um tratamento que tem que mudar o rumo da casa, tem que mudar a rotina de casa. Isso aí tem que acontecer e as pessoas saberem disso anteriormente. Então, as avaliações cardiológicas, pneumológicas, se for necessário, os exames laboratoriais, isso tudo deve ser feito de uma forma rotineira, como num adulto jovem, como num paciente de 18, 19 anos. Porque, na verdade, a maioria desses pacientes de 17, 16 anos, que têm um grau de obesidade avançado, que buscam a cirurgia, por incrível que pareça, a maioria deles já tem uma estatura alta já, pelo menos que chegam para mim. A maioria já começou o seu desenvolvimento. Oi? A maioria sim, é verdade. Né? A maioria já é praticamente um adulto. Mas independente de ter completado desenvolvimento sexual, estatura, isso não para, gente. A cirurgia não interrompe. Não, exatamente. Está demonstrado. Acho que a cirurgia vai melhorar isso. Está demonstrado em estudos. O adolescente que é operado entre 14 e 18 anos, ele cresce 1 centímetro por ano a mais que o adolescente que não é operado com obesidade. Se ele fosse operado mais cedo, com 10 anos de idade, como alguns cirurgiões fazem, nós no Brasil não temos experiência com isso, mas se fosse operado, ele cresceria 2 anos por ano a mais, o que significa, ao final da adolescência, ao final de toda a sua fase de estirão, de crescimento,
ele crescer em torno de 10 a 20 centímetros a mais. Então, existem estigmas, existem mitos que eu não sei nem de onde nasceram, porque é importante as pessoas saberem que quem faz cirurgia bariátrica não fica sem comer, só vai comer melhor. Perfeito. Para o homem, Perfeito. então, vai fazer uma repercussão. Aquele homem que ia ficar com 1,60 m, para a sociedade, isso é ruim. Eu estava comentando com vocês aqui, meu paciente, um dos meus pacientes mais queridos, mais emblemáticos, que eu operei, o mais jovem que eu operei, com 14 anos, faz 15 anos que eu operei ele tinha 1,5 m, tinha 105 quilos, tinha um índice de massa corporal bem alto, não sabia nem andar, não conseguia nem andar de bicicleta. Ele hoje corre vaquejada, tem 1,70 m e tanto, está com peso normal, um pouquinho cheinho, assim, uma bobagemzinha, mas é um empresário bem-sucedido, uma pessoa plena, namorador, bem... Mudou a história da vida dele. Resgatou ele para a vida. Lógico. Perfeito. E foi resgatado para a sociedade. Uhum. Marcos, gente, chegou... só aqui um pouquinho, Luiz. Quem está mandando um abraço aqui para você, que passou para acompanhar um pouquinho, doutor Alberto, do Endonews. Ô, Alberto, votem no euro lá, porque o Alberto faz um trabalho espetacular para a classe médica, para os cirurgiões e endocrinologistas. Ele tem um programa de educação continuada que ele compartilha os principais estudos da área de endocrinologia, de obesidade e diabetes, com um monte de gente. Ele já ganhou na primeira etapa e estamos torcendo e trabalhando para que ele ganhe de novo aí e chegue ao prêmio máximo. Quem mandou um abraço para todos e parabenização pelo tema, Dr. Paulo Nassif, de Curitiba, grande amigo, irmão, cirurgião bariátrico. Um beijo para você, Nassif. Obrigado. Chegou uma pergunta aqui. A Fabiola fala: minha filha tem IMC de 45 e eu não consigo um endocrinologista pediátrico que dê laudo para que ela faça a cirurgia. O que devo fazer? Acho que ela está errado. Manda ela procurar um cirurgião que tem experiência com cirurgia bariátrica. O cirurgião encaminha para o endocrinologista certo, para o endocrinologista que saiba o que fala, que saiba lidar com esse doente. Perfeito, né? Não é, Fabiola, todo endocrinologista que tem essa experiência com obesidade. Muitos endocrinologistas não tratam obesidade, em especial os pediatras, né? Então, vá no cirurgião. Perfeito, maravilha. Ô Luiz, medicina, na verdade, ela é a arte da escolha. A gente tem que fazer escolhas. E a gente não pode ficar entre a doença e o tratamento, né? Entre a doença e o tratamento, na maioria das vezes, é muito melhor do que a doença. Se você tem algum outro tratamento que possa ofertar, que seja melhor do que o tratamento que você tem, tudo bem, a gente vai discutir tipo de tratamento. Mas quando você não tem muita coisa, gente... E não temos. Entre a doença e o tratamento... Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. Quem é contra, não indica a cirurgia, então proponha um melhor tratamento. Exato. Agora, deixar a pessoa sofrendo e doente não é a solução do problema. Busque medidas para ajudar esse adolescente a ter uma vida saudável. Né? Agora, só para uma coisa que a Lorena falou aí, espetacular, o Z-Score, a gente não usa muito o Z-Score, porque a gente não tem o hábito, a gente migrou do índice de massa corporal, continuou no índice de massa corporal, que é o que nós usávamos no adulto. Agora, nós temos um grupo que está discutindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Eu acho que você podia entrar nesse grupo que está abordando idade, para, de repente, dar essa contribuição e a gente conseguir ampliar um pouco mais esse raciocínio. Já tem alguns locais no mundo, inclusive um da Austrália, que já usa um centro de... O guideline da Austrália usa o Z-Score, exatamente. Ele já usa o Z-Score. Então, assim, acho que facilitaria a vida desses adolescentes ao invés de ficar sofrendo em busca de um MCA de 35. Né? Eu acho que ia ser muito importante para eles. Gente, a Luciana Elcadre mandou um comentário para nós. Beijo, Luciana. Obrigado, querida, pela participação. Análise de composição corporal com DEXA em todos os casos. Vocês querem comentar? Deixa a Lorena comentar. Com a doutora Luciana, mandar um comentário sobre ela mesmo. Gente, para somar, ela mais do que ninguém sabe tudo, né? A parte metabólica, eu acho que ela pode mandar em todo mundo. O DEXA é um exame interessante para você ver e avaliar o exame que você poderia utilizar para avaliar a composição corporal.
mas eu acho que é uma medida muito interessante para pesquisa, muito interessante para algum estudo acadêmico, mas para o dia a dia, acho que ele é útil, é bacaninha e tal, mas não muda muita coisa. E a gente, para simplificar, já tem tanta coisa, já tem tanto custo, já tem tanto senão, e a gente não utiliza no dia a dia. Talvez seria uma justificativa para a gente poder bater de frente com os cirurgiões que falam que vai ter muita repercussão nesse adolescente, né? Porém, a gente tem os embates de custo que eu acho que fica um pouquinho... Muito bem. Gente, vamos adiante, senão a gente não vai vencer. É muita coisa para a gente comentar. Mas vamos lá. Né? Marcos, a mídia, às vezes, mostra de uma forma negativa, pejorativa, o aumento de cirurgias bariátricas, em especial em adolescentes, e houve recente agora um comentário de que o crescimento nas cirurgias dos adolescentes não seria uma coisa boa, né? Por que acontece isso? Por que essa visão negativa do aumento, quando deveria ser ao contrário, né? Pô, a gente está tratando mais pacientes. É, mais uma vez, fruto da ignorância e do preconceito, né? A ignorância por não compreender ainda ou não visualizar a obesidade como uma doença que é mutilante, uma doença que, às vezes, é até incapacitante, uma doença que limita a vida das pessoas de diversas formas. Então, existe a ignorância nesse aspecto. Existe o preconceito nisso aí. A outra coisa é a desinformação em relação ao número. Quando falam... Eu inclusive, um ex-ministro da Saúde, aí, aquele Padilha, do São Paulo, aí, que acho que é deputado, ele deu uma entrevista uma vez no jornal e eu estava dando entrevista logo a seguir sobre o mesmo tema, ele falando que era um absurdo o crescimento da cirurgia bariátrica no Brasil, que estava havendo uma banalização. Eu me sinto muito amigo. O que está havendo a banalização é a banalização da doença, porque nós operamos menos de 0,5% da população elegível. Ou seja, se eu faço 70 mil cirurgias e eu tenho 14 milhões de pessoas que seriam elegíveis, quanto eu estou operando dessas pessoas? Estou operando nada. Eu estou operando nem 1%. Imagina se eu operasse, como o Ricardo Cohen gosta muito de usar isso aí, imagina se eu operasse 0,5% dos cânceres de mama, se eu operasse 0,5% dos cânceres de próstata. Então, eu estou tratando uma doença com a ferramenta mais potente que existe e classicamente provada, historicamente provada, que é eficaz e é segura. Um procedimento que tem hoje 0,1% de mortalidade. Por que eu não vou oferecer essa ferramenta para o meu doente? O que a gente discute, na verdade, esse preconceito, esses todos, vêm da ignorância, seja ela de qual parte que ela parte. Porque quando você conhece, você diminui sua ignorância, você aumenta o seu conhecimento e começa a entender melhor, né? O que a gente precisa parar, isso eu achei até que já tinha parado, já parou, felizmente, na maior parte dos médicos, se deve ou não deve. A maioria já entende que deve operar. O que a gente precisa começar a discutir é como operar, como preparar e como acompanhar. O mais importante é como acompanhar. Perfeito. Criar alternativas para diminuir a perda de follow-up, a perda de acompanhamento, para que eles tenham aderência aos polivitamínicos, para que retornem nas consultas periodicamente para fazer exames. É isso que a gente precisa fomentar e trabalhar quando a gente se trata, principalmente, de adolescentes. Ponto. Os critérios de indicação cirúrgica são formais e absolutos, ou precisa ou não precisa. Vamos trabalhar no pós. Perfeito? Correto. É isso aí. Vamos adiante, gente. Lorena, qual que é a evolução natural da doença obesidade no adolescente? Obrigatoriamente um adolescente obeso ele foi uma criança obesa? Essa é a tua visão de consultório ou não? Eles começam a engordar a partir de uma determinada idade? Não, a gente tem uma dificuldade muito grande com as crianças, porque as mães já começam, acho que, errado, de certa forma. Então, essa criança já começa, muitas das vezes, a não ter um aleitamento materno exclusivo, ou já começa a complementação de fórmulas, independente do tipo de fórmula. O aleitamento materno exclusivo é um dos maiores benefícios que essa criança pode ter. É comprovado que os índices de obesidade em crianças que não fazem aleitamento materno é superior aos das que fazem. Então,
já começa errado desde o nascimento, né? A gente evolui um pouquinho, ela chega com 6 meses de introdução alimentar, que muitas das vezes são feitas antes, que a avózinha vai dar fruta, vai dar... E aí isso também já aumenta o índice de obesidade. Quando a gente vai evoluindo essa criança com a introdução alimentar, hoje a gente está cada vez mais com alimentos industrializados. Agora, então, passando nessa pandemia com uma vida sedentária, com essas crianças em casa, os pais sem terem o que fazer, às vezes dão o que é mais prático, o que é mais fácil. Então, a comida é cada vez menos saudável, apesar do aumento dos orgânicos, dessa comida saudável está sendo destacado, mas ainda não chegou a esse ponto de fazer uma diferença. E aí a gente passa por uma criança que vai chegar com 5 anos com uma inadequação alimentar completamente errada. Com 5 anos, a gente já começa a ver esses destaques e já começa a ver que essa criança se torna sobrepeso, muitas das vezes, né? E aí a gente chega no score em torno de 2, mais 2, e aí evolui para uma criança score mais 3. A criança com 5 anos, ela só está em ascensão. Ela está em ascensão de peso, está em ascensão de crescimento, está em ascensão de desenvolvimento, e se ela já é obesa, ela já pega todas as alterações psicológicas a partir dos 5 anos. Então, é aquela criança que é o gordinho, né, da escola e que vai evoluir. Então, essa criança vai evoluir cada vez mais com obesidade. Vai ser ansioso, vai comer mais, vai ser restrito, recluso em casa, usando computador, celular, tablet, e vai cada vez mais subindo essa curva. Então, não tem... assim, é bem provável que essa criança que é obesa com 5, 6, 7, vai ser um adolescente obeso e vai se tornar um obeso quando adulto. Não tem... Lorena, faz um comentário bem rapidinho. Eu vim de uma geração onde era muito comum fortificante, né? Biotônico Fontoura, farinha láctea, Neston. Qual que é a visão do pediatra hoje? O que mudou nisso? Existem pediatras e pediatras. A visão do pediatra hoje em dia é hipótese nenhuma. Não tem necessidade de você suplementar um leite. O leite que sai da mãe é líquido, é aguado mesmo. Por que o leite que sai na mamadeira tem que ser grossinho? Então, não tem. A gente está dando uma quantidade de carboidrato para essa criança, carboidrato, açúcares, excessiva para o que o corpo dela aguenta. Então, as consequências estão começando aí. Então, eu sou completamente adepta ao aleitamento materno. Lógico, a indicação de fórmula é necessária quando necessária, mas mucilon, farinha láctea, maisena... Sustagem. Gente, não tem melhor nutriente do que a alimentação saudável. Então, claro, não existe. Isso é balela de que, meu filho... Você tomou também, Marcão? Você tomou... Comer. Hein, Marcos? Você tomou biotônico Fontoura também, não? Farinha láctea, eu adorava. Não, mas aí eu não sei, eu fui um indivíduo, eu fui aleitado, eu fui amamentado. Talvez, se a gente fizer um estudo retrospectivo com todas essas crianças da geração biotônico Fontoura, tem uma variação aí, hein? Nunca tomei isso, nada. Eu fui do aleitamento, não é à toa que eu fiquei com quase 1,90 m, saudável, respirando. Se você respira bem, come bem e tem muito amor, você vai crescer bem e saudável, né? Amém, amém. Isso aí, querido. Maravilha. Vamos lá, gente. Léo, meu amigo, no domingo, na entrevista no Fantástico, você comentou de um paciente seu de 14 anos que teve a cirurgia negada, né? Com certeza, se fosse um câncer, teriam liberado. O que acontece que o plano de saúde nega cirurgia bariátrica nesse paciente? O que aconteceu? De fato, era um garoto, não de 14, mas de 17 anos, tá? Você imagina, mais de 160 quilos, com tudo preparado, e o plano nega. Eu acho que isso acontece no Brasil inteiro por questões da ANS, que existe uma obrigatoriedade da ANS por questões burocráticas, que seja maior que 18 anos para a cobertura do plano de saúde. E, obviamente, os planos querem seguir isso à risca, acredito eu, por questões única e exclusivamente econômicas, que, de fato, é uma falta de... É um desconhecimento total, porque
do ponto de vista de gestão, quanto mais precoce for feita a cirurgia, quanto mais cedo for feito o tratamento, é melhor tanto para a pessoa quanto para custos futuros. Então, de fato, isso é um problema, porque as gestões dos planos de saúde, a maioria deles estão ligados naquele momento, não estão pensando a médio e longo prazo. E quem sofre com isso, geralmente, são os pacientes. Igual você disse, se fosse um câncer, não iria ter a negativa. Né? Para você ter uma ideia, aqui em Goiânia, por conta da pandemia, tem plano de saúde que desde março que suspenderam as cirurgias. Então, uma forma completamente assim, aleatória, porque não, nós temos que suspender porque é perigoso. Então, ainda se tem, Marcos, esse pensamento de que a cirurgia é perigosa, de que a cirurgia complica, e que, de fato, nós sabemos que é uma cirurgia complexa, mas com um risco muito baixo, com uma recuperação muito rápida. Ou seja, os pacientes a chance de acontecer algum problema é muito remoto. A maior Então, parte é uma inconsistência dos planos em relação a isso. A maior parte dos trabalhos, por exemplo, em adolescentes, você não vê mortalidade. É difícil ver mortalidade em adolescente, em jovem. Menor ainda que nos adultos, né? Menor já é baixa nos outros, nos jovens, então... Perfeito, maravilha. Marcos, aproveitando o gancho, né, que eu queria te falar aqui, porque eu me perdi aqui, só um segundo. Com relação à idade mínima, você acha que tinha que ter um parâmetro? Só pode operar a partir dos 14, 15 ou 16? Tem alguma lei que... O que diz a lei? Bom, o que diz a lei é que a cirurgia indicada hoje, veja bem, infelizmente, a gente tem uma dicotomia aí entre a ciência e a legislação, porque existem muitos interesses entre o paciente e a tecnologia, né? Então, você tem aí uma Agência Nacional de Saúde que é influenciada por agentes políticos, por agentes de medicina privada, das grandes corporações, das grandes seguradoras, cooperativas médicas, pessoas que lucram com o negócio. Claro, tem gente séria, muita gente séria lá, existe a sociedade civil que se manifesta também, mas as forças não são muito bem equilibradas. Então, você tem no Conselho Federal de Medicina, que teoricamente é o mais próximo da regulação, determina que a partir de 16 anos, em casos especiais, você pode operar. Antigamente não existia, depois passou a ser a partir de 14 anos e agora é a partir de 16. Aí a Agência Nacional de Saúde cria uma regra separada, independente disso, sem ouvir as sociedades de especialidades, sem ouvir os cientistas, e coloca 18 anos. Felizmente, o que eu digo sempre é o seguinte: nós temos a justiça, embora tenhamos aí exemplos não muito agradáveis de questões jurídicas, mas em relação a isso, a justiça tem funcionado muito bem e tem intermediado muito bem para fazer valer o direito daqueles que têm menos poder econômico nessa disputa, que têm menos força. E, então, eu acho que a gente tinha de ser analisado caso a caso, tá? Caso a caso. Eu não posso pegar uma criança com 12 anos de idade, com IMC de 55, apneia do sono severa, com tíbia vara, que as pernas arqueadas, que cada dia vai piorar mais ainda, que não quer ir mais para a escola, que abandonou a escola, que fica trancada no quarto, com depressão, que perca a sua vida. Então, vamos esperar até os 18. Se não cometer suicídio até lá, né? Se não tiver uma coisa pior até lá. Então, eu não tenho direito disso. Tem um artigo que eu queria ler para vocês, o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, nós temos obrigação moral, obrigação legal de fornecermos tudo para que essa criança, esse adolescente tenha um desenvolvimento digno. Se alguma outra agência oficial, algum outro agente regulador não está indo, vamos usar a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos buscar os caminhos para oferecer
o tratamento como é feito em tudo na medicina, né? Julgamento médico, consentimento do paciente, informação e buscar o que é melhor para cada um. Perfeito. Muito claro. Maravilha. Vamos lá. Lorena, depois que essa garota foi operada, como que tem sido a evolução clínica deles? O que está mudando? Como que é o teu acompanhamento no consultório? Como que tem evoluído o quadro clínico desses garotos? Em sua grande maioria, essas crianças começam a ter, primeiro, o ganho de estímulo, né? Estímulo para... Ela passa pelaquela fase ruim da questão da adaptação pós-cirúrgico, da dieta, que realmente é uma dieta, uma restrição, e depois vai se adaptando. Depois disso, ela passa a ter uma vontade de permanecer com aquela perda. A perda do peso imediato é rápido, até às vezes, é um grande incentivador para essa criança continuar o tratamento. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem que falar que, após a cirurgia, ainda continua se tratando a obesidade. Essa criança precisa de ser acompanhada com um grupo, com uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, nutricionista, ou com um pediatra, ou com o próprio clínico, para que ela seja fechada e engajada em continuar na mesma direção, de perder peso em busca de uma saúde melhor, não apenas o peso. Que seria muito fácil, vou para a academia, estou bom agora, vou... A gente tem N produtos para se tomar, e aí? Peraí, a minha saúde? Não. Ela tem que partir do princípio que ela precisa de uma saúde mental, uma saúde nutricional, uma saúde de vida, de qualidade de vida, que vai ser construída com essa perda de peso que vai começar e... Se fizer com essa equipe, fizer esse segmento de maneira adequada, ele vai direcionar e vai conseguir manter e se permanecer com uma perda de peso aceitável e gratificante para ele. A qualidade de vida, sem sombra de dúvidas, é completamente diferente da criança que continua obesa por conta da não realização da cirurgia. Ok. A todos os nossos telespectadores, a gente já pede desculpas que a gente vai correr um pouquinho, porque a gente tem muita coisa para falar ainda e a gente só tem mais 10 minutos, né? Mas vamos lá. Léo, conta para nós, você já comentou que é importantíssima a participação da família, né? Agora, às vezes o pai é a favor, a mãe é contra, ou vice-versa. Como que você tem feito isso no teu consultório? O que você exige em termos de participação? Só do pai, só da mãe ou obrigatoriamente os dois? Qual que é o teu pensamento? Esse é um problema quando ocorre, porque o meu posicionamento é a explicação de que a obesidade é uma doença. Eu acho que isso é fundamental. Explicar para os pais que a obesidade é uma doença e o que ela está causando no filho. Porque o que nós observamos hoje, e com muita frequência, é que os pacientes que são operados adolescentes e voltam ao consultório 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, parecem outra pessoa. Autoestima lá em cima, um paciente que você olha, ele tá com brilho nos olhos, diferente de quando vai a primeira vez. Então, eu tento passar isso para os pais e mostrar que nós estamos buscando saúde. O fato é isso. Agora, quando há realmente esse embate familiar, é uma preocupação, porque a criança ou adolescente precisa do apoio familiar. Então, nada mais do que realmente, talvez, colocar um pouquinho o pé no freio, aumentar um pouquinho as sessões com o psicólogo para tentar esse convencimento, que é de extrema importância. E, na maioria das vezes, há o convencimento, porque o adolescente quer. Eu acho que o principal é o adolescente querer a cirurgia, porque ele que sofre de uma forma intensa todos os prejuízos que a obesidade traz. E é assim, é muito gratificante. Você faz uma cirurgia numa menina de 16 anos, 17 anos, 2 anos depois ela volta magra, bonita, toda produzida no seu consultório, com outro astral, com outra vida. Quer dizer, isso aí é gratificante e na maioria das vezes há um agradecimento dos pais e até um arrependimento. Por que nós não optamos por isso antes? Mas, de fato, acho que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Ô, Luiz, para não dizer que não há nenhum senão, que não há nada de adverso,
eu queria ressaltar duas coisas no cuidado do paciente adolescente depois da cirurgia. O primeiro é com relação à suplementação, especialmente de ferro. A maioria dos nossos casos é de meninas, menstruam, e 2/3 delas terminam desenvolvendo anemia em algum momento pós-operatório, daqueles que fazem bypass, principalmente. A minha casuística, a grande maioria é de bypass gástrico. Eu tenho começado a fazer mais sleeves, mas o sleeve também, a gastrectomia vertical, também não é isenção de anemia, também pode ter anemia. Mas são problemas facilmente contornáveis, né? A outra coisa, então, é importante a gente enfatizar, eu faço muitas reuniões antes com a família, com o paciente, com a equipe multidisciplinar, com esses pacientes especificamente, para ressaltar a necessidade do acompanhamento da suplementação. E outro aspecto é o aspecto em relação aos distúrbios psicológicos e psiquiátricos que, às vezes, eles trazem, né? Alguns que levaram à obesidade, eles não vieram causados, mas, às vezes, são até causadores ou digamos assim, facilitadores do desenvolvimento da obesidade, e outros que são secundários à obesidade, tá? É importantíssimo o acompanhamento psicológico, principalmente para essas pessoas no pós-operatório, porque muitas vezes isso não desaparece, muitas vezes isso permanece, e se você não faz o acompanhamento devido disso, problemas podem acontecer que estão relacionados não com a obesidade, não relacionados com a cirurgia, mas relacionados com esse aspecto psiquiátrico que eles carregam. Claro que não é para todos, mas é para um subgrupo de pessoas que têm isso, que tem que ser avaliado e conduzido com cuidado. Perfeito. Aproveitando o gancho que você falou de bypass, que é a tua técnica preferencial, como isso é encarado? Tem uma técnica preferencial? É o bypass ou é o sleeve? Eu já tive, porque durante muito tempo eu só fazia bypass, depois eu comecei a fazer sleeve e eu tenho muita segurança com o bypass, é uma cirurgia muito efetiva, mas eu acho que não existe a técnica ideal para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem de adequar caso a caso, diante das expectativas, diante da realidade de cada um, das necessidades. Então, eu uso tanto o bypass quanto a gastrectomia vertical. Ultimamente, como eu disse, eu estou utilizando até mais a gastrectomia vertical, acho que é uma boa alternativa. Agora, bom, da mesma forma que eu não utilizo a gastrectomia vertical em pessoas com refluxo no adulto, eu não utilizo no adolescente. Tem uma premissa que a cirurgia tem de durar e ser efetiva e segura ao longo de toda a vida, e essa pessoa vai viver mais que eu, provavelmente. Né? Então, vamos pensar numa cirurgia que tem endurance, que tenha durabilidade, que resista. E, obviamente, fazer escolha baseado no paciente. Lorena. Diga, Lorena. A gente, aqui no serviço, a incidência maior é de sleeve. E, quando comparado, tem estudos que falam que, quando comparado o sleeve e o bypass, com essas crianças, o caso do adulto, na verdade, que desenvolve, quando faz sleeve, refluxo aumenta, piora. Na criança, no adolescente, esses índices são reduzidos. Então, mesmo que tenha algum distúrbio de refluxo, eles têm menor incidência quando realizado o sleeve. A técnica, eu acho que vai mesmo de acordo com o cirurgião, e eu acho que não existe técnica perfeita, existe indicação e existe segmento perfeito. E aí esse segmento vai ser fundamental na manutenção dessa criança. Cada caso, um caso. Cada caso perfeito. É um caso. Maravilha. Léo, e você? Bypass, sleeve, como que você indica? Bom, eu defino de acordo com o paciente também. Eu gosto de compartilhar isso com os familiares, onde a gente começa a explicar as vantagens e desvantagens de cada técnica. Eu acho que não existe a técnica boa e a técnica ruim. Existe aquela mais adequada para cada caso. Eu acho que o compartilhamento disso, o bom entendimento, acho que é fundamental. E o que nós vemos é que, realmente, independente da técnica, de um modo geral, os resultados em relação à perda de peso são muito bons. Parece que o adolescente, o impulso da cirurgia, parece que isso é uma sensação pessoal, tá? É uma posição pessoal. Mas parece que o impulso com a cirurgia é maior do que num já de meia-idade. Parece que o adolescente responde mais ao tratamento cirúrgico, independente da técnica que seja feita. Longo prazo, eu acho que é melhor mesmo, Léo. Os números são melhores. Assim, a curva é muito parecida.
a curva se superpõe. Em tantos estudos e no meu próprio, a curva é a mesma. Mas no seu também, não é, Lorena? Eu também. Em 5 anos, o reganho de peso foi de 16%, que é bem... A gente tem em 10 anos, cadê aqui? 36% de perda de peso, 77%, 73% do excesso de peso perdido em 10 anos. Isso tem um pico maior em torno do terceiro, quarto ano, depois tem uma diminuiçãozinha e fica mais ou menos estável. Em torno de 56, por aí, a perda de excesso de peso. Mas o reganho... A maioria, quase todos os meus casos são bypass. Assim, longo prazo, 15 anos. Então, eu tenho alguns casos de banda gástrica, todos convertidos para bypass, e os de sleeve estão indo muito bem, meus pacientes de gastrectomia vertical, mas eu tenho feito gastrectomia vertical em adolescente nos últimos 3, 4 anos, basicamente. No nosso, a gente só converteu 2 dos sleeve. Então, é um dado que... Isso acho que vai da técnica e do grupo. Então, acho que a escolha da técnica depende do cirurgião e da indicação. Não tem... Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. O adolescente, em geral, tem um hábito alimentar ruim, grosseiramente falando. Então, é a geração que come muito hambúrguer, muito industrializado, e nuggets e tudo mais. Qual que é a conversa que vocês têm com esses pacientes, com esses pais? De que maneira que vocês evitam a manutenção desses maus hábitos, tentando evitar a recidiva da obesidade? Qual é o discurso? Fala, Lorena. Começa você. Eu acho que o discurso tem que começar antes da cirurgia. Não tem jeito. Não adianta querer que o adolescente mude o hábito alimentar se na família todo mundo come porcaria. Então, a cirurgia do adolescente tem que ser interferido no meio familiar. A família tem que mudar a cabeça e saber que tudo que foi vivido até aquele momento tem que ser modificado, porque não deu certo. Se tivesse dado certo, não teria evoluído de tal forma. Então, eu acho que tem que ser modificado, precisa de ser feito uma modificação dessa rotina familiar antes mesmo da cirurgia, para que depois não seja tão difícil, porque isso é um dos grandes fatores que dificultam nossa efetividade, né? Então, a gente precisa que essa família entenda que eles não podem mais comer hambúrguer e pizza todo dia no jantar, que essa criança não pode tomar refrigerante todos os dias, que esse adolescente não tem que ter em casa. Essa é a primeira coisa que eu brinco com as minhas crianças, independente se vai fazer cirurgia, se não vai, independente da idade. Eles não trabalham, eles comem o que tem em casa e eles precisam de ter coisa saudável. Porque a hora que bater a fome, se tiver o Cheetos, o refrigerante, eles não vão procurar a maçã se tem essas besteiras. Então, não tem que ter em casa. Lógico, você pode fornecer um de outro, isso aí é maleabilidade, mas precisa de ter uma rigorosidade e uma presença da família em cima, senão isso não resolve. Gente, nossa transmissão vai acabar. Acabei de receber o recado que o Instagram vai cortar, que deu o nosso tempo de 1 hora, tá? Eu queria agradecer muitíssimo a vocês. Eu acho que mais do que informação de ciência que vocês estão trazendo para nós, é um trabalho social tremendo, porque existe muito preconceito, muito desconhecimento. Então, nossa, Marcos, brigadíssimo, né, por você ter incentivado todos nós a estar nesse Body Live, e seguramente são mais uns 3 Body Lives para poder discutir todo o assunto, né? Eu avisei antes. Então, queria dar um minutinho para vocês se despedirem, por favor, e já peço desculpas aí por ter que, infelizmente, encerrar. Tá? Eu sugiro o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar para o Instagram e fica mais 5 minutos no Facebook. Pronto. Perfeito, fechou. Pessoal do Instagram, corra para o Facebook da Sociedade, spcbm.org.br. Na verdade, o Face da Sociedade, você continua lá. No Insta a gente vai encerrar aqui, eu me despeço e agradeço. Perfeito, maravilha. Léo? Pessoal aí do Instagram, siga o nosso presidente, vai lá para o Facebook. Vamos continuar o bate-papo, que eu acho que está bem legal, viu? Está bem interessante. Legal, maravilha.
Então, queridos, o recado é esse. Quem está no Insta, vai para o Face, que a gente vai continuar mais um pouquinho juntos aqui. Tá bom? Obrigada. Grande abraço a todos. E quem não conseguiu ser respondido, desculpa, mande suas perguntas, a gente vai responder durante a semana. Tá bom? Grande abraço a todos, saúde aí para todos. Muito bem. Tema empolgante, né? Maravilhoso, né? Putz, isso é... Eu acho que, olha, a oportunidade de nós conseguirmos reunir pessoas sem precisar sair de casa, na plataforma Zoom aqui, estando conversando com você através do Facebook, do Instagram, que seja, celular, né? Um em Brasília, um em Goiânia, um no Rio, um em Salvador. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É maravilhoso. A gente tem que explorar isso, a gente levar conhecimento, essa proposta da sociedade de levar informação de qualidade, trazer pessoas que têm um compromisso apenas com a ciência, compromisso com a população, com a verdade, para discutir isso com toda a liberdade, com toda a tranquilidade, né? E só assim que a gente acaba com esses preconceitos, né? Com esses estigmas, né? Desses pensamentos estéticos, né? E isso é a nossa missão. Com os mitos, né? Porque a gente escuta tanta coisa no consultório, não sei onde que surgem tantas situações que a gente escuta, isso se propaga de uma velocidade, assim, eu acho que momentos como esse que a gente vai quebrando isso, e já tem acontecido, né? Quem diria que um dia nós iríamos falar em cirurgia de adolescente? Isso aí já é uma grande vitória. Só para lembrar para os nossos internautas, superfãs, o Facebook tem milhares. Esse programa desse Body Live, ele fica depois gravado no YouTube, e quem vai na página da sociedade, sbcbm.org.br, entra lá, clica no YouTube, e tem lá todos os Body Lives que foram feitos na história da sociedade. Tem lá, isso vai estar gravado, e você pode chegar e compartilhar com seu amigo, com aquela pessoa da sua família que tem obesidade na adolescência importante, que está com um conceito equivocado, ouvir uma pessoa que falou sem saber o que está falando. Então, manda ela aí ouvir. Tem outros programas interessantíssimos, inclusive outros programas já sobre adolescentes, e é uma oportunidade de ficar perenizado lá com informação qualitativa. Maravilha. Bela informação. Que tem um ponto positivo que essa pandemia foi de proporcionar a todos a informação de uma forma cada vez mais presente e, assim, e pessoal, porque parece que eles estão com a gente o tempo todo, né? Legal. Lorena, como é que você tem visto... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Luiz, desculpe. Vai lá, meu irmão. Como é que você tem visto, em relação aos adolescentes, a questão deles com álcool e tal, com drogas e tal, que é uma preocupação que todos têm. Você tem notado alguma coisa diferente nos pacientes que operam, que não operam? Então, a preocupação com os adolescentes está cada vez mais alta, né? Não tem um adolescente hoje que a gente não se preocupe que está bebendo ou usando outros tipos de droga, principalmente nos meios universitários, que eles estão entrando na faculdade cada vez mais precoce. E aí, quando esse adolescente que opera, que saiu de uma vida retida, reclusa, e vai para o meio de uma faculdade, onde ele está magrinho, ele está normalmente... Tô na pista. Tô podendo. Vou aproveitar tudo que eu perdi naquele tempo que eu fiquei em casa. Então, isso às vezes acaba sendo... Tão como o adulto também, a gente tem índices de alcoolismo aumentado por conta disso. Então, acho que tudo envolve o lado psicológico. Por isso que é importante essa rede de apoio e esse follow-up, esse segmento, porque a gente consegue... Opa, peraí, você está indo longe. Acho que você precisa de alguém te puxar. Eu queria pegar um gancho aí, Marcos. Você tem preocupação na indicação cirúrgica pensando no álcool? Vou deixar de fazer um bypass, vou fazer um sleeve? Tenho. Eu penso isso às vezes, tá? É um fator. Eu passo mais sleeve se eu achar que é um indivíduo que é mais bebedor. Esse é um ponto a favor. Não é um ponto que vai definir, mas é um ponto que, na hora de eu computar todas as variáveis, o fato dele ser um bebedor mais importante vai me levar para mais para o sleeve do que para o bypass. E eu acho que isso nos homens são mais evidentes, porque os homens... Cerveja ele se acaba no sleeve, porque não vai conseguir beber volume mesmo mais, né? E no bypass ele pode conseguir beber. Mas eu sinceramente, absolutamente sinceramente, essa
esse não é um problema entre os meus adolescentes, né? Eu tenho um caso que, durante um momento da vida, essa pessoa esteve mais adicta com álcool e um tipo de droga, mas entre todos os outros, nada de relevante, nada que... E, obviamente, isso, como Lorena colocou, isso é um problema da juventude, da adolescência, não é um problema da cirurgia bariátrica. É uma fase, né? Uma fase Léo, a mesma pessoa, ela passou uma pela década fase... muito ruim. Essa pessoa passou por essa fase, depois parou e virou atleta e, enfim... Cresceu. Léo? Eu penso que os índices aí de alcoolismo e de uso de drogas, acho que não muda nada em relação a quem foi operado e quem não foi operado. Então, a cirurgia não vai te fazer beber mais, né? Eu acredito que não. Aliás, você já vê, infelizmente, alguns adolescentes deprimidos dentro de casa que já estão envolvidos aí com bebida alcoólica, quer dizer, que é muito triste isso. E que depois que resgatam a vida, que são trazidos de volta para a sociedade, viram atletas, começam a andar de bicicleta, começam a namorar. Agora, tem que ter o acompanhamento familiar. Eu acho que tendo uma base familiar, as coisas sempre andam bem. Queria dar um testemunho aqui, gente, essas coisas são importantes, né? A Renata Borges falou assim, isso que vocês falaram é a mais pura verdade. Eu, com 15 anos, pesava 100 quilos e, com o passar do tempo, fui aumentando. Nunca usei roupas de acordo com a minha idade, nunca fui feliz. Com 31 anos, pesando 128 quilos, fiz a tão sonhada cirurgia bariátrica e hoje estou com 55 quilos e estou bem, e tive filho e tudo mais. Mas quando ela precisava operar lá com 15 anos, não teve indicação. Só foi operar com 31, né? Então, testemunho aqui da Renata Borges. Renata, obrigado aí pelo comentário. Isso engrandece com certeza. Maravilha, gente, maravilha. Vamos lá, gente, fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Às vezes os familiares falam assim, pô, doutor, o meu filho tem 14, mas o pediatra não atende. O pediatra só atende até os 12. Daí eu fui no endócrino, o endócrino não atende, porque no endócrino pediatra. E daí? Vai aonde? É verdade, os bichinhos estão no limbo, né? Pois é. Por que acontece? A pediatria, na verdade, ela chega no momento que até os planos de saúde delimitam como 12 anos e 11 meses. Eu, no meu consultório, eu atendo qualquer idade até os 18 anos. 19, 20. O problema é que quando chega 18, ele se destoa um pouquinho, porque o adolescente já está homem, então tem vergonha de se expor para o pediatra. A menina também já está mais moça, está mulher, né? E às vezes até maior do que mais. É verdade, não faz sentido. Que o médico. E aí eles ficam nesse momento. As meninas começam a ir no ginecologista, cada vez mais estão tendo a sua relação sexual mais precoce. Então, a indicação é do ginecologista. Então, esse limbo existe a erbiatria, que é a especialidade para adolescente. É uma pena que ela não é tão difundida, que ela não tem tanta importância perante a sociedade, e isso faz essa dificuldade. Mas, assim, acho que varia muito do pediatra para pediatra, e a questão do embate dos planos de saúde, que eu acho que deva fazer essa diferença, entendeu? Porque no particular, você pode atender até 20 anos, ele é adolescente. Querendo ou não, o estatuto do adolescente vai... Sim, perfeito. Né? Chegou um comentário aqui do nosso querido amigo, Dr. Juliano Canavarros, de Cuiabá. Tive uma paciente de 13 anos que sequer saía do quarto e se recusava a receber até parentes. A família conseguiu via judicial a cirurgia. Fizemos a cirurgia gastrectomia vertical e hoje ela mudou seus hábitos, usa biquíni, faz balé, melhorou sua vida. Então, é mais um testemunho. Juliano, abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo comentário. Essa é a mais pura realidade. Tudo bem. Léo, conta para nós qual é a tua impressão sobre recidiva de obesidade. Você acha que é mais frequente nos adolescentes do que os nossos pacientes adultos ou não? A obesidade é uma doença crônica. Se não for conduzida dessa forma, vai ter recidiva com o tempo. É natural, com o passar dos anos, um ganho de peso, eu diria até pequeno.
Mas o que eu costumo dizer, assim, isso é um questionamento muito grande de quem é contra a cirurgia, né? A pessoa já entra com os pés atrás. Ah, doutor, essa cirurgia, quem eu conheço voltou a ganhar peso. De fato, a volta ao reganho de peso, ele tem fator, está ligado à cirurgia, está ligado à condução da cirurgia, à condução do paciente com toda a equipe. Então, tem que se avaliar isso de uma forma bem complexa. Porque se nós também formos pensar que se essa pessoa, se esse adolescente que tem 150 quilos, ele perde 70 quilos, 60 quilos, e depois de 8, 10 anos ele ganha 20, quer dizer, isso Maravilhoso. é maravilhoso. Sim, né? Se ele não tivesse operado, ele teria ganhado os 20 da mesma forma, ele estaria muito mais doente. Lógico. Então, hoje Exatamente. Eu tenho um comentário a fazer sobre isso. Tem dois aspectos nisso aí que são interessantes. Eu tenho alguns pacientes que tiveram recidiva da obesidade, que ganharam peso novamente numa proporção maior depois de terem operado, adolescentes especificamente. Eu sou extremamente conservador com relação à cirurgia revisional, raramente eu reopero alguém, mas esses casos, esses adolescentes, alguns que eu reoperei, eu tive resultados muito animadores, muito bons. E mais, independente de reoperar, esses pacientes, eles conseguem, aqueles que têm um ganho de peso depois de algum tempo, eles conseguem voltar ao eixo, voltando para uma dieta, e voltar a perder peso. Então, é um paciente um pouco diferente nesse aspecto. Ele responde melhor à terapia. Eu acho que, talvez por ele conviver menos anos do que aquele que é operado aos 30, 40 com a doença, ele consegue tratar isso melhor e talvez os resultados sejam melhores nisso. E tem um outro aspecto, a outra coisa que eu queria abordar é o seguinte: independente, se todo doente que eu operasse adolescente, depois de 20 anos, voltasse ao peso que tinha antes, ainda assim valeria a pena. Porque, veja bem, a gente não vai viver para sempre. O que importa é, enquanto a gente viver, como é que a gente vai viver. Você proporcionar uma fase de vida jovem, com mais plenitude, com você viver mais magro ao longo da vida e no meio para o final da vida você ganhar peso, são duas pessoas totalmente diferentes, né? Então, eu acho que, de qualquer forma, como a gente não tem ainda hoje uma outra alternativa que seja sequer parecida com a cirurgia bariátrica, para os pacientes com obesidade é importante. Eu não estou falando do paciente cheinho, um excesso de peso leve, uma obesidade leve, que você pode manusear ou conviver com ela. Estou falando de obesidade mais importante, que está impactando a qualidade de vida e a saúde. Mesmo que fosse o caso, e que não é, os meus resultados, eu tenho resultados de 15 anos, eu tenho média de acompanhamento de 10 anos. Então, meus pacientes são acompanhados há muito tempo e mantêm a perda de peso. Marcos. São 20 anos sem as complicações da obesidade. Então, claro, são 20 anos sem ter diabetes, são 20 anos sem ter hipertensão. Então, a qualidade de vida, sem sombra de dúvidas, é outra. E eu concordo com o Marcos, eu acho que deve ser feito, deve ser abordado. O reganho de peso é pequeno, é baixo. Então, esse adolescente vai ser outro jovem, vai ser outro adulto. Perfeito. Pessoal, recebemos a orientação da técnica aqui que a gente tem que agora encerrar. Então, por favor, começando, doutora Lorena, suas palavras finais. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, sociedade, né, novamente. Obrigada, doutor Marcos, pelo convite. Eu acho que esses assuntos são sempre de grande relevância. Acho que a gente precisa de debater mais, chegar a consensos diferentes, tentar mudar a sociedade, tentar mudar o conselho, tentar mudar a sociedade que a gente muda, que a gente vive, porque só a gente mudando de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguir com que esses adolescentes cheguem à vida adulta com uma qualidade de vida melhor. E os estudos estão aí para mostrar, como o Dr. Marcos tem estudos de 10 anos, o meu está vindo aí com 5 anos, né, com follow-up bem grande, com 5 anos, com expectativas legais, com alterações importantíssimas, com resoluções de doenças crônicas, de consequências graves.
E a gente precisa de mostrar, porque talvez se a gente mostrar isso um pouquinho mais, eles vão acreditar e vão ver que vale a pena mudar a vida desses adolescentes. Muito obrigado. Obrigada. Léo, obrigado, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a Séries aí, o pessoal da sociedade pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, é um bate-papo, né? Hoje muito mais fácil do que ir gravar em São Paulo, né, Marcos? Eu acho que você vai virar uma rotina muito... Enfim, um assunto que a gente está desmistificando, né? Que para alguns, isso aí, para muitos, alguns anos atrás, isso era um absurdo, falar em operar um adolescente. Hoje, muitos já aceitam. E daqui a pouco tempo, eu tenho certeza que já vai ser uma realidade do dia a dia de todos os consultórios, quem trabalha com obesidade. Então, fica o alerta aos pais que existe tratamento, não deixe os seus filhos sofrerem em casa e serem estigmatizados por uma doença que não é culpa deles. Muito obrigado. Tenha boa noite. Obrigado você. Presidente, obrigado pela oportunidade. Um beijo grande para você. Pô, parabéns. Diga lá. Eu que tenho de agradecer, deixar você concluir, você que é um moderador, você que é o anfitrião hoje aqui. E eu queria te parabenizar pela sua moderação, pela sua condução, parabenizar toda a equipe da sociedade também que vem trabalhando. Comigo ou semigo, como dizia um jogador de futebol aqui da Bahia. Isso é um acervo da sociedade, o objetivo é institucional e está aí para todos. Parabéns pela sua moderação, parabéns a Lorena e a Léo por todos esses insights aí que vocês trouxeram para a comunidade. É um tema que eu sou apaixonado. Obrigado a vocês. Maravilha, obrigado a vocês. Gente, parabéns mais uma vez à nossa sociedade, que com brilhantismo e a gestão do Marcos, a gente está mantendo, mesmo em época de pandemia, de Covid, de problema, mantendo ciência atualizada, semanal. Isso é uma coisa que é muito importante para os nossos pacientes, tá? Lembrando a vocês, como o Marcos falou, isso está tudo gravado lá no nosso Facebook, no YouTube, todo mundo vai poder ter acesso. Quem não teve sua pergunta respondida, desculpe, a gente vai responder durante a semana, tá? E para mim foi realmente um privilégio estar aqui com vocês. Um grande abraço, saúde para todos. Se cuidem. Beijo. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Se cuidem aí. Tchau, gente. Beijo para Mara. Muito prazer, né? Assim, eu queria muito, né? Eu queria muito fazer essa cirurgia. E por causa da coluna até, né? E por causa do diabetes também, porque o diabetes, ele atrapalha muito a vida da pessoa. E para mim foi assim, nasci outra vez, né? Para mim foi excelente. De vigor, de paz, né? De tranquilidade. E hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu consigo andar tranquila, eu sou mais leve, eu era muito pesada. O diabetes atrapalhava muito também, porque aumentava demais. E agora o diabetes é super controlado. A cirurgia metabólica eu descobri através da internet. A vida mais difícil de uma pessoa com diabetes é ela querer comer e não poder. Isso é triste, porque se comer, ela vai ficar doente e ela vai morrer com certeza. Então, o que é mais difícil, eu acho que é isso. É você ter vontade de comer e não poder.